Olá, eu sou a Janaína Ribeiro e falo diretamente do estande do Banco Master na Expert XP. Seja muito bem-vindo. Ao longo de 4 encontros, nós vamos comentar aqui tudo o que aconteceu de mais importante no maior festival de investimentos do mundo, com analistas, gestores e estrategistas. Hoje nós falaremos sobre o humor da Bolsa, né? Quais os fatores nós temos que ficar ali e estar atentos antes de investir. E nós estamos aqui hoje com 2 convidados muito especiais, que é o Paulo Gala, ele é economista-chefe do Banco Master, e também o Márcio Holland, que é professor e coordenador lá na FGV. Muito bem-vindos e obrigada por aceitarem o convite, né? Obrigado, Janaína. Tá ótimo. Bom, desde a pandemia que vem crescendo o número de investidores na Bolsa, né? Se a gente for analisar de 2020 para cá, é um crescimento de basicamente 80%. Só que são basicamente 20 milhões, quase 20 milhões. Só que ainda são poucos mesmo que investem em renda variável na Bolsa de Valores, né? Porque tem gente que guarda dinheiro embaixo do colchão, poupança, cripto e por aí vai, né? Se a gente analisar a população brasileira, é só 3%, enquanto nos Estados Unidos é mais da metade da população, né? Queria que vocês falassem o que falta para o investidor pessoa física investir mais em renda variável, né? Se é uma melhor educação financeira, se é porque é confortável também, às vezes aquele cenário de juros ainda aí quase a 1% ao mês ali. O que vocês poderiam falar sobre isso? Eu posso começar falando assim, falta salário, falta ganhar dinheiro, né? Porque assim, para você investir você precisa poupar, para você poupar você precisa ter rendimento, né? Então assim, brincadeiras à parte, nós vamos falar aqui de fatores obviamente mais importantes, né, de educação financeira e tudo isso, mas essa comparação que se faz de Estados Unidos com o Brasil precisa tomar muito cuidado, porque o salário médio brasileiro é de R$3 mil. Então, para a pessoa conseguir poupar ganhando R$3 mil para viver por mês, realmente tem que ser um herói, né? Então, a gente só vai ver de fato um mercado de capitais realmente ocupando um pedaço do PIB relevante quando a economia brasileira conseguir aumentar a produtividade, aumentar salário, aumentar rendimento, né? Então, esse é um caminho, né? Mas queria ouvir o Márcio, porque claro que tem um lado de educação financeira também, das pessoas entenderem o mercado de capitais, né? Eu acho, Paulo, Janaína, que a gente tem pelo menos 4 fatores que explicam por que o mercado de capitais no Brasil ainda é muito limitado, né? Ele cresce, expande, o número de investidores no mercado de capitais aumenta, mas ainda é muito limitado. Acho que o primeiro fator, o Paulo já antecipou, tem a ver com a educação financeira e o pensamento do brasileiro sobre o longo prazo, né? O planejamento estratégico, o planejamento financeiro familiar, né? O brasileiro não tem isso, né? Ele não olha para o futuro, né? Mas também, em parte, não é porque ele não faz isso por motivo irracional, né? E aí vem um segundo fator. O Brasil já há décadas tem uma das maiores taxas reais de juros do planeta, né? Pelo menos desde o final de 92, já está mais, a gente já está falando de 3 décadas. 3 décadas com uma das maiores taxas reais de juros de curto prazo do mundo. Então o Brasil é um país muito curto prazista. Investir em um título, como a gente chama duration zero, dá muito mais resultado, dá muito mais dinheiro do que comprar ações de empresa imaginando um planejamento de investimento de longo prazo, né? Então esse é um segundo fator muito relevante. Tem um outro que é do lado da oferta. O Brasil não tem uma oferta de ações como tem nos Estados Unidos, de companhias que quase que se perpetuam, né? Como nos Estados Unidos. Você tem companhias, não vou citar nome de nenhuma aqui, tá? Mas você vê essas Big Tech da vida, que há 3, 4 décadas está ali operando um mercado com muita liquidez, né? Então você tem uma tonelada de empresas no mercado de capitais que o Brasil não tem, né? O Brasil tem muito poucas ações com alta liquidez, com alta negociação diária. Então tem o problema do lado da oferta também. Traduzindo, essa combinação não ajuda no mercado de capitais no Brasil. Perfeito, perfeito. Inclusive, acho que a gente analisando até as ações, acho que mais de 3 mil ações, 4 mil, uma coisa assim, né? Se a gente for analisar a Nasdaq, mas aqui tem 1.400, né? A quantidade e qualidade de empresas americanas, né, e comparar com o universo brasileiro, o Brasil já avançou muito, né? Apesar de tudo isso que a gente citou aqui, o mercado hoje é muito mais evoluído do que era há 10, 20 anos atrás. Mas a gente está muito aquém ainda dos grandes mercados acionários
do planeta, né? Se olhar Estados Unidos, Europa, Alemanha, Japão. Até porque a taxa de juros no Brasil, a chamada taxa real de juros, mesmo que seja muito alta, ela também vem caindo, né, ao longo dessas últimas décadas, né? A gente chegava a ter uma taxa de juros de 15, 20% em termos reais, o que dificulta qualquer investimento em ações. Caiu para 10%, agora está rodando o quê, Paulo? 5, 6%? Ainda é alta, mas é bem menor. Ainda é alta, mas é menor e começa a incentivar um pouco mais essa migração de recursos para ações no Brasil. Perfeito. E agora queria falar um pouco, a gente até do mercado americano, né? Que tudo que acontece, qualquer dado que saia lá, né? O Powell fala alguma coisa, os mercados todos reagem, né? A gente até costuma falar que eles espirram lá e o Brasil é que fica gripado ali, basicamente é isso, né? E a gente tendo como esse norte, a gente também tem visto recentemente a Bolsa Brasileira bater um recorde aí nominal, né? Claro, sem falar, colocar o câmbio nem a inflação nessa conta, né? Eu queria que vocês falassem o que foi esse otimismo que deu agora esse boom nessa última semana, né? O que vocês, como vocês analisam esse recorde nominal que a Bolsa bateu agora? Primeiro tem a perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos, que ajuda muito. Então o Powell falou, né, no último encontro lá de Jackson Hole, que é chegado o momento de se ajustar a política monetária. Ele foi explícito de dizer que ia cortar juros, não falou nem quando, nem como, nem quanto, mas ele falou que chegou o momento. Então os mercados estão muito otimistas com isso, porque quando cai o juro americano, eu costumo brincar que os Estados Unidos é parecido com aquele magneto do X-Men, né? Quando sobe o juro, ele atrai todos os capitais, e quando ele cai, ele expulsa todos os capitais. Então, a queda de juros nos Estados Unidos tem um efeito muito forte nas bolsas, tanto americanas quanto de emergentes, do Brasil inclusive, e de modo que a bolsa americana, as bolsas foram para máximas lá, e aqui rapidamente se encaminharam para as máximas. Não é só isso, o Brasil está crescendo também, o Brasil deve crescer 3% esse ano, cresceu 3% no ano passado, 3% no ano anterior. Eu queria ouvir o Márcio um pouco a respeito disso, mas acho que a gente tem um bom momento de atividade econômica que também ajuda a lucratividade das empresas brasileiras. Isso aí, sem dúvida nenhuma, né? A movimentação de afrouxamento da política monetária americana, ela já está sendo antecipada há algum tempo, né? Acho que foi batido o martelo agora, recentemente, de que teria o início desse ciclo de afrouxamento monetário na reunião do dia 18 de setembro. O Fed deve iniciar esse ciclo. A gente tem uma incerteza sobre a taxa terminal, né? Até onde vai essa taxa de juros norte-americana, mas a gente sabe que deve ter um volume de queda grande nos próximos 12 meses, e isso certamente ajuda não só o mercado de capitais nos Estados Unidos, mas certamente é mais aporte de recursos para países emergentes como o Brasil. Entendi. Até seria interessante vocês falarem sobre isso, porque assim, me corrijam se eu estiver errada, né? Mas Brasil, ele parece que agora ele está num momento melhor do que outros emergentes, né? Quando a gente fala de México, por exemplo, até mesmo de China, que está com uma desaceleração lá, né? Então, talvez vocês achem que esse é um ponto que o investidor estrangeiro esteja vendo com a gente. Menos mérito do Brasil e mais demérito dos... Mas o Brasil, de fato, quando a gente compara com países como Turquia, como o México, está com um problemão lá agora com a questão da reforma do judiciário, China desacelerando, a Bolsa da China tem sofrido muito, então os comparativos do Brasil estão ruins, né? Então isso acaba ajudando. Não é que o Brasil está uma Brastemp, mas quando comparado com outros emergentes, ele aparece um pouco melhor, né, Márcio? Mas o Brasil também está surpreendendo, né? As expectativas não estão acompanhando o que está acontecendo com a economia brasileira. Por exemplo, início do ano passado, a projeção Focus começou prevendo um crescimento em 2023 de 0,9%, 1%, e o Brasil cresceu 2,9%. Esse ano a gente iniciou com Focus prevendo 1,6%. E a gente pode crescer entre 2,5% e 3% de novo, né? Ninguém imaginaria que a taxa de desemprego chegasse a 6,9%, com a massa salarial crescendo. Então está tendo mercado, está tendo um dinamismo doméstico que virou um puzzle para nós economistas em geral. De onde está vindo isso, dado o mau humor com a política fiscal, o mau humor com a política monetária. O juro elevado também? Juro elevado, né? O mau humor com discursos do governo em vários momentos contraditórios, né? Quer dizer, o que está acontecendo que o Brasil está tão dinâmico, né? No seu mercado de trabalho e no mercado de bens, né? Então essa é uma grande pergunta.
Ótimo. E até a gente falando agora um pouco de Banco Central, taxa Selic, né? Ela está aí nos 10,5%. Ouvi algumas pessoas indicando até na última semana que poderia vir a ter um aumento da Selic aí na próxima reunião. Não sei qual que é o que vocês esperam sobre isso, né? Mas a gente está vendo assim, tudo sendo muito olhado com muita lupa, né? Qualquer sinalização ali do Roberto Campos, as atas, né? E eu queria que vocês me dissessem se esse controle na lupa que a instituição está fazendo ali, ela acaba, sobre juros, né? Ela acaba atraindo mais ou afastando os investidores da Bolsa? Eu acho que até pegando um gancho aqui do que o Márcio falou, qual é o motor do crescimento da economia brasileira, eu acho que é importante olhar isso para discutir o que o Banco Central vai fazer. Eu acho que tem um motor que está pouco analisado, mas que ajuda a explicar esse puzzle que você falou, que é o motor de transferências públicas. O gasto público está injetando muita renda na economia. Eu tenho dito que, por exemplo, o Bolsa Família esse ano vai pagar 160 bilhões de reais, era 15 bilhões. No governo Bolsonaro ele foi majorado para 150, agora está em 160. O pagamento de aposentadorias vai bater 1 trilhão de reais. A nova regra de salário mínimo reajusta o salário mínimo por inflação mais PIB, que vai dar um reajuste de 7%. O benefício de prestação continuada transfere 100 bilhões de reais para as pessoas que se aposentam mesmo sem ter contribuído com previdência. O seguro-desemprego está pagando 50 bilhões de reais. Então, tudo isso é uma injeção de renda muito forte numa camada da população de baixa renda que gasta. Então isso tem um chamado efeito multiplicador muito poderoso. Eu acho que ajuda a explicar por que a economia cresce, apesar do juro alto, mas coloca um desafio muito grande para o Banco Central, porque eu acho que eles vão subir sim. Minha visão é que na próxima reunião eles começam já a subir 0,25, porque há um problema, como o Márcio falou, de inflação pressionada. A inflação está correndo acima de 4%, esse ano deve fechar acho que em 4,5%, para o ano que vem a expectativa é algo como 4%, a meta é de 3%, numa economia que se expande e num mercado de trabalho aquecido. Então, o Banco Central tem um grande desafio e não é um novo Banco Central, que é um outro problema também, porque é uma nova diretoria, um novo presidente. Então é um momento de muitas novidades. Né? Até vocês acham que o Campos Neto estaria levantando uma bola para o Galípolo cortar? Porque aí se ele aumenta agora, o Galípolo depois na próxima baixa, não sei. Eu acho que há uma discussão aí sobre... É difícil, porque um está saindo e o outro está começando. Né? Mas acho que no final do dia eles vão tomar decisões técnicas, porque... Quando você senta lá no Copom, você tem que fazer um voto e assinar seu nome e colocar seu CPF. Então, é muito ruim você tomar uma decisão que não seja técnica, porque depois não vai ficar bem na sua biografia. Né? Então, no final do dia, eu acho que eles vão acabar convergindo e o cenário, me parece que ele é tão forte no sentido de que precisa ser feito um ajuste, porque a inflação está acelerando, que minha visão é que eles vão votar de maneira unânime. Assim, posso obviamente estar enganado, mas queria ouvir o Márcio em relação a isso. Né? Olha, a gente está já reconhecido pelo presidente do Banco Central atual, o Roberto Campos Neto, a gente está com a desancoragem nas expectativas inflacionárias. Tá? E a gente está com uma pressão inflacionária corrente acima do desejado. A inflação acumulada há 12 meses já está 4,5%, e o teto da banda, né, do regime de metas que a gente tem é 4,5%. Tá? A gente não discute se a inflação 4,5% é baixa ou é alta. Há uma delegação ao Banco Central entregar a inflação no centro da meta, que é 3%. E para o ano que vem, já corre o risco de novo de ficar acima de 4%. Tá? Então, dada esta delegação ao Banco Central, é perfeitamente esperado que haja um ciclo de aumento da taxa de juros básica no Brasil já a partir de setembro. Se isso não acontecer, haveria uma perda de credibilidade dessas autoridades, seja o Campos Neto, seja o Galípolo. Então, não é necessariamente o que eu acho que eles vão fazer, o que é preciso fazer. Né? Se eles forem fazer diferente disso, tem perda de credibilidade. Então, deve ter uma alta de 0,25 ou 25 basis points em setembro e acompanhar um pouco mais. Se essa pressão continuar, talvez tenha que subir para meio ou 50 basis points. Tá? E a gente pode fechar o ano com a taxa Selic em 11, 11,25. Tá? Então, isso dentro do que é um modelo calibrado para a inflação ir para 3% no médio prazo. Tá? E grande parte dessa pressão inflacionária, o Paulo Gala explicou muito bem, tem a ver com a solução daquele puzzle. Por que o Brasil está tão aquecido com tanto mau humor sobre a política fiscal brasileira? Essa ingestão de gasto. Só para você ter uma ideia, no primeiro semestre deste ano,
os gastos cresceram 10,5% em termos reais. É um negócio gigante isso. O benefício da prestação continuada cresceu 17,3% em termos reais. Quando os gastos cresciam muito e saíram de 14%, 15% do PIB para quase 20% do PIB, veio a regra de teto de gasto e dá um basta nisso, os gastos cresciam 6,5% ao ano. Traduzindo, os gastos estão crescendo praticamente o dobro de quando crescia muito na época auge do superciclo de commodities. Não é usual. Traduzindo, cabe ao banco, se isso está acontecendo na política fiscal, cabe ao Banco Central acabar com a festa. Agora, para a gente encerrar, né, porque tem esses fatores que estão ali, parece que desenhados, né, que a gente já consegue ver, mas tem sempre aqueles que ninguém tem bola de cristal, não dá para adivinhar. Então, tivemos uma pandemia que ninguém esperava, guerra, né, tem alta em petróleo, de repente. Para o investidor, né, ali de renda variável, que está colocando o seu pé ali nas ações, como escolher ações dentro de todo esse contexto e de coisas que não estão ao alcance ali, né, de ninguém, né, sobre isso. Então, excelente pergunta para o Paulo. Não, primeiro, é importante ter claro que quando você vai fazer investimento, você está num ambiente de incerteza total. Assim, essa ideia de risco calculado, risco controlado, precisa tomar muito cuidado, porque a gente que é economista sabe bem, todas as previsões que a gente faz estão erradas. Você lembrava do Focus, né? Eu brinco que você quer saber o que não vai acontecer no Brasil, olha o Focus. Olha o Focus lá e já descarta aquele cenário que aquilo ali é certo que não acontece. Então, o ato de investir é um mergulho no mundo incerto. Né? Claro que a incerteza pode ser para bem ou para mal. Porque de repente você compra uma ação tipo Tesla, tipo Nvidia, que se multiplica por 100 vezes. Eu imagino que a maioria das pessoas que compram essas ações não imaginava que a multiplicação ia ser tão grande. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é ter essa clareza de que qualquer coisa pode acontecer. Então, você tem que ter uma carteira bem desenhada, o tamanho de risco que você coloca, o tamanho da exposição que você coloca. Tudo isso tem que estar muito calibrado, né? Porque podem acontecer coisas muito boas ou coisas muito ruins. Bom, isto posto, você pode traçar cenários, como a gente está fazendo aqui. Eu costumo brincar que o economista é parecido com o meteorologista, né? O meteorologista erra, ele fala que vai chover, faz sol, mas não importa, todo mundo olha lá e é melhor você saber um pouco do que não saber nada. Então, as tendências econômicas nos apontam para um cenário positivo, especialmente pelo corte de juros nos Estados Unidos, né? Mas há um risco aqui de alta de juros, que o Márcio falou. Se a alta de juros acabar com a festa, se for uma alta muito agressiva, aí eu acho que a gente pode ter problema na Bolsa. Se for uma alta moderada, se for só uma moderada na festa, né? A metáfora que o Galípolo usou é baixar um pouco o som, reduzir um pouco a quantidade de álcool, pode ser que a gente tenha um cenário ainda razoável, mas é muito difícil antecipar o que vai acontecer exatamente. É isso aí. Eu acho que o Paulo fez uma análise muito cuidadosa, né? No caso do Brasil, que você tem um universo pequeno de ações, né? Como o país o Brasil é um país muito agrícola, do agronegócio, certamente as empresas associadas ao setor tendem a ser sempre uma boa oportunidade, né? Você tem algum movimento de manutenção alta de juros, as empresas do setor financeiro também tendem a ser um bom negócio, né? O setor de petróleo, né? Petróleo e gás continua expandindo, tem todo um plano de investimento de expansão na área. Então o Brasil tem sim, né, espaços de oportunidade de investimento em ações e empresas nessa linha. Infelizmente ainda não empresas de tecnologia com com o ímpeto que tem nos Estados Unidos, né? Perfeito. Tá ótimo. Quem sabe um dia a gente tem as Magnificent Seven lá. Pois é, se tivesse esse é um umas sonho, duas, né? já tava bom. Esse é um sonho, mas na verdade é só quem tem isso aí hoje é Estados Unidos e China. Tem Nem a Europa né? tem, né? Nem a Alemanha tem. Aliás, uma Magnificent Seven vale mais do que todo o mercado acionário alemão. Não, é surreal. Eles têm 7. É surreal, gente. É brincadeira. Mas obrigada, Márcio. Obrigada, Paulo. Obrigado. Tá, obrigada mesmo. Obrigada a você que nos assistiu e se quiser continuar acompanhando a cobertura do Metrópolis na Expert XP, basta acessar o site metrópolis.com e nos acessar nas redes. Tchau, até mais.